Olá, uma ótima noite para você. Estamos no ar, desde Guarapuava para todas as regiões aqui do Centro-Sul do estado do Paraná e também para você que nos acompanha através das redes sociais. Eu quero desde já mostrar para você que existe solução para os seus problemas. Por meio da fé, você pode vencer essa crise que você enfrenta no seu relacionamento. Através da fé, tudo é possível ao que crê. Seja qual for a sua dor, o seu gemido, ou aquilo que está acontecendo na sua vida, não aceite, porque a sua revolta contra essa situação trará o resultado tão desejado. Vamos acompanhar essa chamada que fala desse dia 15, um dia todo especial, o dia D, que será o dia da sua decisão. E já voltamos. Tem situações em que chega uma hora que não dá mais para aguentar. Que ou o próximo passo é uma solução definitiva, ou o pior vai acontecer. Se você já chegou ao limite de um problema que não se resolve, e a pressão, o medo, a dor te sufocam, a sentença desse problema não precisa ser a sentença final. O poder da sua decisão provoca a decisão de Deus. Dia D. O dia para tomar a decisão de mudar de vida. A chance que você esperava para uma resposta definitiva. Domingo, 15 de junho, às 7 horas, 9h30 da manhã e às 18 horas. No Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal no mundo. Acesse universal.org/localizar e encontre a mais próxima. E eu vou mostrar para você agora o resultado de uma pessoa que usou a sua fé. Você tem que ser uma pessoa decidida, definida. Você tem que tomar uma decisão de lutar contra essas forças contrárias que têm se levantado contra você, sua família, e tem causado essa dor e esse sofrimento. Não é normal o que vem acontecendo na sua vida, até mesmo porque esse problema ele teve um início. Você não nasceu com esse problema, com essa doença. Você não nasceu sofrendo. Pelo contrário, você nasceu perfeito, bem. Deus te criou assim. Mas muitas vezes as situações da vida têm levado você a enfrentar situações que você tem pensado ser impossível de vencê-las. Mas você pode vencer através da fé. Você, inclusive, que me ouve agora, que está acompanhando esse programa e não quer mais sofrer, não quer mais depender desses remédios, não quer mais ficar indo nos médicos procurar ou ouvir um diagnóstico negativo, você que não aceita mais o seu familiar na prisão, naquele hospital, só notícias ruins chegam até você. Você quer vencer isso? Faça como essa pessoa fez. Ela usou a fé, tomou uma decisão e a sua vida mudou. Eu era um ser humano sem limite. Tudo que era para me beneficiar, eu fazia. Até porque nessa altura eu não tinha o discernimento do errado e o que era o certo. Se fosse para roubar, eu roubava. Se fosse para mentir, eu mentia. Aquilo que aparentemente era lucrativo, eu topava, eu ia para cima. Eu não respeitava ninguém. Me beneficiou, eu topava. Eu sonegava imposto, eu tinha uma empresa, eu fazia corrupção, pagava propina. Se tivesse que roubar o meu companheiro do lado, a gente não tinha tempo feio. Quando eu se refiro roubar, não pagar o tributo do governo, não pagar o administrativo da empresa que tinha. Então, tudo que era para benefício, eu fazia. A gente burlava a lei. Se nós pudesse não pagar, sonegar, até a energia, a gente fazia. A gente não tinha limite. O dinheiro entrava, porém, era uma miséria total. Eu não sabia para onde que o dinheiro ia.
Eu via ele entrando nessas falcatruas, nessas mentiras que eu contava, que eu falava, mas eu não vi o fruto. A minha vida era uma derrota total, sem saldo financeiramente falando e sem paz, era perturbado. E nessa altura eu conheci a igreja através da minha esposa. Eu era injusto, mas tinha ciúme dela, porque ela passou a ir 3 vezes para a igreja e aquilo me chamou a atenção. Porque até nessa altura eu tinha minha religião e eu ia uma vez na vida e a outra na morte. E quando eu vi essa situação dela, me espantou uma curiosidade, até então de ciúme dela. Foi quando eu entrei pela primeira vez na Igreja Universal. E foi uma palavra que entrou dentro de mim e virou a chave, que eu via que eu tinha que honrar o meu próximo. Eu era injusto. E essa palavra, dai a César o que é de César, eu vi que eu não estava honrando a Deus e nem ao meu próximo. Eu vi que eu precisava mudar. Eu via que aquilo não condizia com a realidade do que Deus queria para mim. Aquele ser humano que mentia, eu passei a não mentir mais. Eu tinha uma empresa, eu deixei essa empresa para trás para voltar do zero, agora dessa vez fazendo tudo certo. Hoje a minha vida está mudada. Aquele ser humano que mentia não mente mais. Aquele ser humano que enganava, hoje tem um compromisso com a verdade. Aquele ser humano que era injusto, hoje eu sou justo. Eu honro a Deus acima de tudo. Eu honro a minha esposa em casa, que eu não honrava. Eu honro os meus clientes, que eu não honrava. Eu honro o meu próximo, que eu não honrava. Quando eu conheci o Espírito Santo, ali foi a chave da minha vitória. Até então eu não tinha a paz que o Espírito Santo me dá. Ele que me transformou da água para o vinho. Hoje eu ando de cabeça erguida, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Inclusive, nós queremos chamar todos para esse grande dia D. Você que tem acompanhado esse programa, você que é uma pessoa que nesse momento me ouve, me assiste de um hospital, de um presídio, não importa qual é a sua situação, Deus, Ele está convocando todos os sentenciados, as pessoas que estão gemendo nesse momento de dor, de sofrimento e querem uma solução para a sua vida. A nossa catedral, ela estará aqui, está preparada, toda uma equipe de fé esperando por você para esse grande dia D. Quando você pisar os seus pés neste lugar, quando você trouxer o seu pedido, você vai receber uma carta como essa que aparece aí na sua tela. Pode colocar em tela cheia, por favor, ou tela dividida. Essa carta aí que você está vendo agora, no seu televisor, aí no seu computador. Escreva qual é a sua dor, escreva qual é o seu gemido, qual é a sentença que está na sua vida, porque nós vamos clamar. E quando nós clamarmos a Deus, nesse dia da decisão, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Eu quero convocar a todos que me acompanham nesse momento. Saia de onde você estiver e se prepare para estar nesse dia 15, nesse domingo, às 9 horas da manhã, para uma decisão. Caso você queira incluir o seu nome, o nome do seu familiar para a oração, você pode enviar uma mensagem de texto para o 9951-0250, é o nosso SOS espiritual. Nós estaremos realizando uma oração no término desse programa em seu favor. Inclusive hoje, unindo a nossa fé com a Mary Martins. Vamos então acompanhar um intervalo que fala desse dia 15
e mais resultados de pessoas que foram abençoadas. E já voltamos. Tem situações em que chega uma hora que não dá mais para aguentar. Que ou o próximo passo é uma solução definitiva, ou o pior vai acontecer. Se você já chegou ao limite de um problema que não se resolve, e a pressão, o medo, a dor te sufocam, a sentença desse problema não precisa ser a sentença final. O poder da sua decisão provoca a decisão de Deus. Dia D. O dia para tomar a decisão de mudar de vida. A chance que você esperava para uma resposta definitiva. Domingo, 15 de junho, às 7 horas, 9h30 da manhã e às 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal no mundo. Acesse universal.org/localizar e encontre a mais próxima. Eu era uma pessoa sem caráter, né? Não tinha, assim, preocupação com nada, só queria me dar bem. Amigo meu era quem tinha dinheiro, né? Aí eu gostava muito de passar os outros para trás, me sentia o esperto, ali o que queria sempre se dar bem, comprava as coisas que não era original, mas como ninguém me conhecia ali assim direito, eu vendia como se fosse original e sempre querendo me dar bem. O meu negócio era lucrar. Não sabia nada o que era respeito, não sabia nada o que era de honrar o próximo, né? Não sabia nada dessas coisas. O meu negócio era mesmo ter dinheiro. Mas mesmo assim, com toda essa falcatrua, eu nunca conseguia nada, era sempre patinando. Sabia que era errado, mas eu comecei a envolver com um esquema de documentação falsa, que era comprava carro roubado e jogava um documento em cima que chamava clonar, né? Clonar os veículos, né? Aí vendia e falava, não, esse veículo aqui é certo, documentação tudo certinha. Ia para outras cidades vender os carros, né? Sendo que era tudo errado. A gente sabia que era errado, mas eu sabia, mas eu não me importava e continuava indo. E nesse meio eu acabei me envolvendo ali com os traficantes e meio que ali foi o fundo do poço mesmo, que eu fazia dívida com os traficantes e para suprir aquelas dívidas eu acabava adulterando as drogas, né? Comprava pó royal, bicarbonato, misturava na cocaína e ali eu enganava até os traficantes. Sabão de pedra para misturar com crack e soltava para eles, para o pessoal vender, porque eu fazia dívida e tinha que pagar. E ali eu ia enganando todo mundo, achando que não ia ter consequência, que não ia ter nada disso. Mas até que um dia a conta chegou, né? Que acabou, em determinado momento, fiquei devendo para uma pessoa e ela falou que ia me matar. E nisso, eu meio desesperado, sem saber o que fazer, o meu pai acabou que pagando essa dívida para o traficante, a gente teve que mudar da cidade. Aí a gente mudou de lá, aí eu falei assim, agora vai ser tudo diferente nessa outra cidade aqui. Aí chegou lá, estava já indo para o mesmo caminho, conhecendo as pessoas erradas. Eu não honrava nem as pessoas que eu via, muito menos a Deus. Imagine um ser que a gente nunca vê, nem vê. Eu pensava na minha cabeça que era uma coisa assim, como que eu vou honrar alguém que eu não vejo, né? E principalmente a quem eu vejo, que está sempre do meu lado, e eu não honrava. Mas aí eu vi que eu precisava mudar de vida. Por mais que eu tentava fazer as coisas erradas, eu nunca conseguia nada. Não conseguia casa, não conseguia carro, tudo eram as coisas griladas, né? Que falava, todas as coisas ruins de ter, que eu não era dono, eu só usufruía daquilo ali, mas não tinha como ser dono daquilo ali. Aí eu falei, eu tenho que mudar de vida. Se até hoje aqui eu não consegui nada, agora eu tenho que mudar de vida. E foi onde eu conheci a igreja, né? E quando eu conheci a Igreja Universal, aí minha vida mudou. E ali eu fui aprendendo com as palavras, com a Bíblia ali, quando o pastor pregava, falava sobre honrar a Deus, honrar ao próximo, honrar aqueles, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E aquilo ali eu vi que toda a minha vida eu fazia tudo errado. Aí eu comecei a fazer.
Falei assim, agora vai dar certo. Começou a ter uma confiança dentro de mim, porque eu sabia que eu estava fazendo o certo. Estava honrando os meus compromissos, não fraudulava ninguém, e devolvendo o dízimo a Deus certinho. E ali a minha vida foi andando. Não foi assim da noite pro dia, mas foi onde eu fui conseguindo me firmar cada dia mais. Aí veio até um propósito falando, eu sou o segundo. Aí eu entendi que se eu colocar Deus acima, eu consigo honrar com meus compromissos. Aí nunca mais eu comprei. Até as roupas, às vezes eu evito comprar roupa que não seja original, para honrar o que é realmente do homem, né? Para não comprometer. Aí em casa a gente tinha TV Cinebox e Deus tinha falado comigo, falado assim, isso aí não é certo, você tem que pagar. Você quer ter TV por assinatura, você tem que pagar. E eu vi ali realmente que até naquilo ali eu tinha que mudar. Se eu quero ter uma coisa, eu tenho que pagar, porque tem alguém que fez aquilo, teve um processo por detrás, tem alguém que recebe. Então, até naquilo ali a gente mudou, colocou TV por assinatura, a gente foi fazendo tudo correto. E hoje a minha vida é transformada, né? Tenho um ótimo casamento, tenho uma família abençoada, não me falta nada, não me falta eu como o que eu quero, visto o que eu quero. Antes eu vivia preocupado, sempre com o dia de amanhã, mas hoje não, hoje eu tenho a paz, né, que é o Espírito Santo dentro da gente, que eu deito, durmo com a consciência tranquila. Quando eu entendi que o sagrado está acima de tudo, que é devolver a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, ando de cabeça erguida, não tem ninguém pode falar mal de mim, não devo nada para ninguém. Hoje a vida é completamente transformada, né? Quantas são as pessoas que não dormem, que sofrem com depressão? Quantas são as pessoas que têm desejo de suicídio, têm depressão? Quantas são as pessoas que têm síndrome do pânico? Pessoas ansiosas, angustiadas, deprimidas. Você faz uso dessa substância que está aí ao seu lado agora. Se você abrir a gaveta, você vai encontrar remédios, drogas, você vai encontrar bebidas, coisas que você tem ingerido, feito uso, para trazer uma paz. E muitos chegam até a dizer, realmente isso me ajuda, eu tenho paz. Mas quanto tempo dura a sua paz? Exatamente, segundos, minutos. Porque quando passa o efeito da droga, da bebida, do álcool, a sua paz acaba. Eu quero oferecer para você uma paz eterna, uma paz permanente. Não é aquilo que você tem momentos, mas aquilo que vai durar para sempre na sua vida. Essa paz só é possível alcançá-la através do Espírito Santo, da presença de Deus. Hoje, quarta-feira, estamos terminando o propósito dos 50 dias. Nós estaremos terminando essa semana, aliás, o propósito dos 50 dias. Hoje, talvez não dê tempo de você participar, onde estaremos falando da lição do joio e do trigo, mas você pode vir na outra semana, você pode estar amanhã na terapia, você pode estar na sexta-feira, enfim. Você pode estar nesse domingo, domingo de Santa Ceia, onde nós estaremos terminando o propósito dos 50 dias e também participando de uma Santa Ceia toda especial. Esse domingo não será como os outros. Esse domingo será um domingo diferente, porque será o domingo de Pentecostes. Uma data profética, uma data bíblica. Foi o dia em que o Espírito Santo desceu e encheu todo o cenáculo, onde as pessoas que ali estavam foram envolvidas pela presença de Deus. Você quer saber o que acontece quando alguém é envolvido pelo Espírito de Deus? Você que me acompanha agora, que ouve falar de Deus, que ouve falar de um Pai, um Deus Criador, mas ainda não o conheceu. É isso que acontece quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. Acompanhe a história dessa pessoa e, em seguida, nós estaremos nos preparando para o momento da oração.
Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? O sacrifício que eu fiz para receber o Espírito Santo foi ter que deixar de ser uma pessoa orgulhosa. Porque como atleta, a gente resolve problemas, né? Ali na hora do jogo, soluções. E eu levei isso para a minha vida, de querer fazer sempre tudo sozinha, não pedir ajuda de ninguém, mesmo necessitando de ajuda, passando por algumas dificuldades, eu não tinha humildade de chegar no meu esposo e conversar com ele. Então, assim, o meu orgulho, ele prevalecia. E nesse meio termo eu já estava dentro da igreja e eu permaneci por 2 anos na igreja, continuando com os meus achismos. Então, quando tinha uma reunião que falava que a gente tinha que deixar o orgulho, eu pensava, né, comigo, não é bem assim também, né? Como que eu vou deixar de ser essa pessoa que eu sou, né? Que aparentemente uma pessoa forte, mas que por dentro eu era uma pessoa fraca, quebrada. E eu ouvia, né, nas pregações, falar sobre o Espírito Santo e a importância, né, que ele tem na nossa vida. Mas até então ele não era a minha prioridade. Então, quando eu passei por uma dificuldade na saúde do meu filho, eu percebi que eu não era nada do que eu pensava que eu era. Eu era amargurada, a minha alma, ela sofria porque eu queria tirar aquela dor do meu filho, mas eu não conseguia. Eu não conseguia fazer nada por ele. Ele tinha as crises dele, de convulsões, e eu estava ali e eu não podia fazer nada. Então teve uma hora que eu já não estava aguentando mais. E assim, eu fiz uma oração sincera mesmo para Deus. Falei, meu Deus, eu não estou aguentando mais. E se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não vier morar dentro de mim, como eu escuto nas pregações, né? Como eu vejo os testemunhos das pessoas, eu não vou suportar. Eu não aguento mais ver o sofrimento do meu filho. Eu não aguento mais ver o sofrimento do meu esposo, porque já eram 2 problemas na família, né? O meu filho e eu, depressiva, sempre precisando passar nos médicos. Eu fiz essa oração para Deus, que eu precisava dele, e eu busquei ele com toda a minha força. Eu participava das reuniões nas quartas, nos domingos, eu fiz propósito, eu levantava de madrugada para orar. E assim como um dia eu, como atleta, eu obedecia, né, ao meu técnico. Se ele falasse para eu correr, eu corria. Se ele falasse para marcar, eu marcava. Eu entendi que para que a minha vida ela mudasse, para que eu pudesse receber o Espírito Santo, eu tinha que obedecer à palavra de Deus. E foi isso que eu fiz. Então eu me preparei, eu fui para uma reunião na quarta-feira na igreja, e na hora da busca, eu falando com Deus da sinceridade do meu coração e do quanto eu precisava dele, o quanto eu tinha sede dele, ele veio sobre mim. Naquele momento, parecia que era ali só eu e Deus. E eu lembro assim do gozo, da alegria que eu tive na minha alma, da paz que eu tive de ouvir Deus falando comigo, filha, eu sou com você. Porque durante muito tempo eu pedia isso para Deus. E aquela noite foi uma noite assim especial, maravilhosa, de alegria, porque fazia muito tempo que eu não tinha alegria, fazia muito tempo que eu não sorria. Foi uma noite assim gloriosa, foi inesquecível. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? O que mudou depois com o meu batismo com o Espírito Santo hoje eu tenho tranquilidade, eu tenho domínio próprio, eu passo por lutas, passo por guerras, mas eu sei que o Espírito Santo ele é comigo e que eu vou passar por isso. E é uma alegria assim que não tem explicação. Hoje Deus ele vem em primeiro na minha vida. Então, aquela Mariana, ela ficou no passado. Hoje, tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus na frente. Então, para que Ele me guie, para que Ele me oriente.
O que mudou depois do batismo com o Espírito Santo? Meu segredo do batismo com o Espírito Santo foi obedecer. A obediência à palavra de Deus. A ouvir o que saía do altar e colocar em prática. Porque assim como no passado, quando eu era atleta, eu obedecia a todos os comandos do meu técnico, hoje eu vivo para obedecer à palavra de Deus, obedecer o que Ele tem para mim. Então, assim como está escrito na palavra de Deus, que Deus dá o Espírito dele a quem obedece, hoje, depois que eu deixei de obedecer a minha carne, o meu eu, a minha vontade, o Espírito Santo, ele veio sobre mim, ele me selou e hoje eu sou completamente feliz. E é essa mesma transformação que Deus ele quer fazer na sua vida, certo? Basta que você venha tomar uma atitude. Vamos acompanhar antes desta oração uma mensagem que fala da terapia do amor, dessa reunião voltada para casais, para famílias, para solteiros, para aqueles que realmente desejam cuidar do seu relacionamento. E em seguida, a essa chamada, você vai acompanhar o momento da oração. Já tentou consertar algo com a ferramenta errada? O resultado é claro que não vai funcionar. Você vai ter que usar muito mais força e tempo que o necessário. No amor, não é diferente. Quando usamos as ferramentas erradas, os problemas só aumentam. Fugir, forçar a barra, achar que o amor sozinho resolve tudo. Essas são algumas das ferramentas erradas que as pessoas mais tentam usar hoje em dia, mesmo sabendo que não vai adiantar nada. Está na hora de trocar essas ferramentas por soluções que realmente funcionam. Aprenda as ferramentas do amor inteligente, uma série de palestras especiais na terapia do amor. Porque um bom relacionamento começa com as ferramentas certas. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Ó meu Pai, em nome de Jesus, aquele que carregou na cruz todas as dores e enfermidades, e no final ele disse: está consumado. Esta é a promessa, esta é a base da nossa fé. Por isso nós temos a autoridade e a certeza de buscar no Senhor a cura. Então eu te peço, meu Pai, toca agora em cada pessoa que estiver carregando no seu corpo uma doença, uma dor, uma enfermidade. Ela já fez tantos tratamentos e nada, meu Pai, a ajudou. Toque agora, que através da sua fé, meu Pai, ela possa ser levantada desta cama. Meu Deus, toca aquele que está usando a sua fé e ora e pede o teu socorro. Cura a carne dessa pessoa. Que haja, meu Pai, uma libertação dessa doença. E esta pessoa irá te glorificar, meu Pai. Por esta resposta, abençoa esta água com o teu poder, que em nome de Jesus todos nós, ao beber, recebamos a tua presença. Meu Deus, dá a tua graça sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água e creia, Deus está abençoando a sua vida. Graças a Deus, agradeça a Deus pela resposta da sua oração. Fique com Ele e até a próxima. Graças a Deus, chegamos então no final do nosso programa. Eu tenho a certeza de uma coisa: Deus está de braços abertos esperando por você. Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava, próximo ao Terminal Central. Você é o nosso convidado especial. Até lá.